Fala galera! Bem-vindo de voltas aí. Na última videoaula a gente deixou o nosso jogo assim, né? Fizemos algumas animações, carregamos sprite e os nossos personagens querendo ir embora do jogo. Então a gente vai começar a mexer com um pouco de colisão e de repente tentar mexer já nas animações do player, tá? Vamos tentar finalizar essa parte aí hoje, então eu vou dar uma corrida aqui e aí vocês vão acompanhando aí, né? Vamos fazendo aí os jogos aí. Bom, a gente vai mexer então um pouco com colisão hoje. Eu vou fazer algumas colisões aqui, então vamos ver o que a gente tem aqui. Nós tem a parte que está instanciando, né? Essa parte aqui define a fase atual. Self.caminhos possui cria caminhos. Fase atual. Tá, eu peguei isso daqui porque depois eu ia passar os caminhos para cá, né? Eu mudaria a fase trocando esse número aqui, ó. Bom, deixa eu ver o que eu tenho aqui. A parte de distanciar já foi, algumas coisas, criação dos grupos, desenho, update, né? Então, eu vou fazer o seguinte, essa parte de distanciar, eu vou clicar aqui nessa setinha aqui, só para encolher ela. Eu não vou criar mais grupo hoje também, então vou encolher. Também não vou mexer com esses desenhos, vou encolher. E essa parte de update aqui, depois a gente vai chamar a parte de colisões aqui, né? Mas aí, criar grupos, desenhar. Depois de criar grupos aqui, ó, então eu vou pegar essa parte aqui, desenhar e vai ficar para baixo. Então depois de criar grupos aqui, eu vou criar os métodos de colisão, tá? Então def colisão. Essa colisão aqui, eu vou criar duas colisões. Então uma colisão vai ser a colisão vertical, de cima para baixo. Colisão vertical, self. Por enquanto eu não vou mexer com colisão vertical, porque essa colisão vertical vai ser mais para o player e para a bombinha. E essa colisão aqui vai ser a colisão horizontal, né? Que é as colisões que acontecem de lado. Horizontal. Essas colisões aqui praticamente vai ser as colisões que a gente vai mexer hoje, que é as colisões horizontais. Porque a nossa os nossos objetos, eles estão colidindo, né? Eu vou fazer a colisão da aranha e da plataforma primeiro, então eles estão colidindo na horizontal, né? Logo na parte de update, então eu já vou chamar aqui, vou criar uma parte daqui que vai ser as colisões, tá? Colisões. E essa parte aqui vai ser o update. Só para a gente separar um pouco. Na parte da colisão, então eu já vou chamar aqui, ó, self.colisão vertical. Primeiro a gente verifica a colisão de cima para baixo e depois a gente verifica as colisões horizontais, tá? Eu sempre dou prioridade para colisão vertical, a gente já falou sobre isso nos outros jogos. Porque quando o player bate de cima para baixo, eu dou prioridade para colisão vertical para manter o player em cima da plataforma, tá? Bom, então a gente vai mexer com colisão horizontal. O que a gente vai fazer? Então primeiro, vou dar um pés aqui. Vamos rodar o jogo ali só pra gente ver. Primeiro eu vou fazer a plataforma. Ó, eu preciso saber se essa plataforma bateu nessas placas vermelhas, ó. Se ela bateu, na parte da plataforma, cadê a plataforma? Estão nos tiles móveis, se eu não me engano. Tile móvel, ó. No tile móvel, a gente está movendo ela sempre com incremento de 1, ó. Então, se ela bater na plataforma, eu vou pegar esse incremento e vou multiplicar por menos 1. Porque se eu colocar menos 1 aqui, ó, se eu multiplicar ele e colocar um número negativo, a plataforma passa a voltar. Então essa, olha lá, ó, essa vai ser a plataforma, essa vai ser a parte mais simples aqui da plataforma, tá? Então vamos fazer a plataforma primeiro. Bom, eu preciso pegar aquela plataforma que está dentro do grupo. Então vou colocar aqui, ó, colocar Plat móvel, que é a plataforma móvel, tá? Para mim pegar ela de dentro do grupo, eu vou pegar aqui, ó, self.grupo de plataforma móvel. Só tem ela, né? Mas eu vou pegar ela desse jeito aqui, porque pode ser que as outras telas, se a gente for fazer mais telas, pode ter bastante plataforma. Então eu vou pegar ela como se estivesse pegando todas as plataformas de uma vez. Para mim pegar essa plataforma,
e fazer colisão com aqueles limitadores, eu vou fazer de um jeito vai ficar melhor. Vou pegar assim, ó. Para cada plataforma Platimóvel, né? Para cada plataforma móvel, dentro, né? Em self ponto grupo de plataforma móvel. E aí, para me pegar todas as sprites que estão dentro desse grupo de plataforma móvel, eu pego ponto sprites com S e abre e fecha parênteses. Olha só, ele já me entrega aqui, ó. Ele vai me entregar uma lista, tá? Ele vai me retornar uma lista com todas as sprites que estão dentro do grupo de plataforma. Por isso que eu estou inteirando com o laço for. Então, essa linha de código aqui, ela me entrega todas as sprites que estão dentro do grupo da plataforma. Por enquanto só tem aquela plataforma, só tem uma só. Mas como ele é um grupo, não é um grupo single, é um grupo normal, então eu vou pegar desse jeito, porque eu consigo pegar todas as sprites que estão lá dentro. Por enquanto só tem uma. Para cada plataforma dessa daqui, então eu vou colocando uma de cada vez aqui dentro dessa variável Platimóvel aqui, que é a plataforma móvel. Então eu vou pegando sprite por sprite e colocando aqui dentro, ó, dessa plataforma aqui. Agora eu vou pegar também todos os limitadores que estão dentro do grupo limitador. Aí eu faço uma colisão entre a plataforma móvel e cada limitador. Então cada sprite que está dentro desse grupo, eu verifico com cada limitador que está dentro desse outro grupo. Então vou verificar aqui, ó. Para cada limitador dentro do self.grupo limitador, o grupo de limitador, ponto sprites. Eu quero todas as sprites, então ele vai me entregar uma lista. Aí agora eu tenho uma lista de todas as plataformas e todos os limitadores. Agora eu só preciso verificar para cada plataforma desse e cada limitador, eu verifico se está tendo uma colisão. Então se a plataforma móvel, o rect dela, né? Porque ela é uma sprite. Então se o rect da plataforma móvel ponto collide o que? O rect, né? Que eu estou pegando o rect. Se o rect da plataforma collide rect, qual é o outro rect que eu quero verificar? É o rect do limitador. Então, limitador, só que eu quero o rect dele, ponto rect. Então eu estou verificando um collide rect, uma colisão entre os rects, entre o rect da plataforma, que é a plataforma auto-rect, e o rect do limitador.rect. Se eles colidiram, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa plataforma móvel e vou mudar o incremento dela, né? Aqui, ó. Eu vou multiplicar esse incremento por -1, porque aí eu troco ele de positivo para negativo. Então, toda vez que ele encontrar uma plataforma e colidir, eu pego o quê? Eu pego a plataforma móvel, ponto o incremento, né? Olha lá, ó. O incremento dessa plataforma e multiplico ele mesmo vezes igual a -1. Eu multiplico por -1, porque todo número multiplicado por -1 ele troca o sinal dele. Então ele sempre está ganhando 1 no incremento. Quando eu multiplico o incremento por -1, ele passa a ser -1, então ele passa a voltar. Quando ele bater e ver que ele bateu, eu multiplico por -1, ele passa a ser 1 positivo de novo. Então ele passa a ir para frente. Beleza? Eu não preciso passar o self aqui, ó. Tá? Self.incremento. Porque eu só me refiro ao self quando eu estou mexendo dentro da classe dele. Então aqui dentro eu me refiro às variáveis dele, os atributos como self, sendo as variáveis de dentro de mim mesmo. Mas eu estou mexendo com as variáveis dele dentro de outro grupo. Então eu estou mexendo na plataforma móvel, o incremento da plataforma móvel, tá? Dessa plataforma aqui. Então eu não posso chamar o self, porque se eu colocar self ele vai entender que é dessa classe construtor. E vai me dar um erro. Então, essa primeira é a colisão. Deixa eu até colocar aqui, ó. Colisão, plataforma móvel com limitador. Plataforma móvel, limitador, tá? Então, essa colisão é a plataforma móvel com limitador. Eu já chamei aqui no update as colisões verticais e horizontais aqui. Então, ele já está verificando essas colisões pra gente. Vamos ver se está funcionando. Então, toda vez que ele bater de um lado, eu multiplico o incremento, ele tem que voltar, ó. Olha lá, bateu com o limitador, ele volta. Se bater aqui, ele multiplica por -1 e passa a ser positivo e volta. Beleza, tá? Então, essa plataforma tá funcionando. Agora eu vou fazer com as aranhas. Com as aranhas tá passando direto, né? Olha lá as aranhas, ó. As aranhas vai fazer a mesma coisa. Vai bater com o limitador e vai voltar. Então, a aranha vai ser a mesma coisa.
Então essa parte de baixo aqui, ó, vou verificar a nova colisão então aqui, ó. Colisão, aranha, plataforma, não é limitador. Então essas colisão vai ser aranha limitador. Mesmo esquema aqui, tá? Então vou pegar todas as aranhas que estão no grupo, para cada aranha dentro do self.grupo de aranha robô. Eu quero as sprites, né? As sprites dela. E ela vai me entregar uma lista. Então para cada aranha dessa daí, eu vou verificar para cada limitador. Então para cada limitador dentro do self.grupo limitador as sprites que tem lá dentro. Então para cada uma dessas daí, aí eu verifico novamente a colisão, né? Se a aranha, o rect da aranha, ponto collidirect, se o rect dela colidir o rect dela com o rect do limitador, então limitador ponto rect, se o rect dela colidir, eu mudo o incremento da aranha. Então vamos lá nos inimigos lá, o que aconteceu aqui essa é a bombinha, a aranha tá aqui em cima, ó. Vamos ver aqui a parte de andar, né? De mover aqui, ó. Animar, mover. Ó, então a gente tá movendo com incremento também, ó. Tá vendo? O incremento aqui, ó. O X dele tá recebendo incremento aqui, ó. O incremento também é 1. Então se a aranha colidir com o limitador, eu pego aranha ponto incremento e multiplico ele mesmo por menos 1, tá? Só que aqui vocês têm que entender o seguinte, ó. Esse limitador aqui não tem nada a ver com esse. O laço for, ele está usando essa variável temporária, mas ela é uma variável local somente do laço for. Então esse limitador só está funcionando nesse laço for aqui, ó. Eu não consigo acessar ele de nenhum outro lugar. Por isso que eu coloquei aqui limitador de novo, ó. Porque esse limitador é só desse laço for, é uma variável temporária dele também, local. Então esse limitador não vai dar conflito com esse, porque o laço for está usando, esse limitador é 1, esse limitador é outro limitador, tá? Ele está criando um outro limitador. Então não vai dar conflito entre esse aqui e esse daqui, porque esse aqui está usando só nesse laço for aqui. Aí saiu desse laço for, esse laço for está usando outro limitador aqui, ó, tá? Agora, na parte da aranha, então para cada aranha dessa daqui, ele verifica com os limitadores. Então tem 5 aranhas. Então ele vai pegar essa aranha, a primeira aranha, e verificar com os limitadores. Está batendo? Não. Ele pega a segunda aranha e usa a mesma variável. Então a segunda aranha está aqui dentro. Tirou a primeira e colocou a segunda. Então para cada aranha dessa ele verifica com os limitadores. Está em colisão? Não. Vai para a terceira aranha. Coloca aqui dentro. A aranha está batendo com os limitadores? Ah, tá. Então o incremento dessa aranha 3 que está aqui dentro é a que vai ser mudado. Lembra que quando a gente cria uma classe e instancia objetos, para cada aranha ela é um objeto diferente. Então mesmo que eu modifique a posição dela, não tem nada a ver com as outras aranhas. Vocês vão ver que ela vai mudar incremento de uma aranha de cada vez. Vamos ver o que vai acontecer. Então as aranhas agora tem colisão com as plataformas. Olha lá, ó. Só que aí eu vou ter um erro, né? Ó, tô tendo um erro aqui, pera aí. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Vezes igual a menos 1. Deixa eu ver o que aconteceu com a aranha aqui, porque no caso da aranha acho que a gente vai ter que modificar o negócio. Self.cronômetro, self.rect. No caso da aranha, a gente acho que não vai conseguir movimentar ela desse jeito aqui, ó. Porque ela está se movimentando pelo tempo. No caso da aranha, a gente vai ter que movimentar ela de um outro jeito. Que ela entra em conflito com a plataforma.
Deixa eu ver se é isso mesmo. Na parte de mover, na parte de inverter. Eu vou chamar a parte de mover primeiro, só para ver se muda alguma coisa. Não, não modifica não. Na parte da aranha a gente vai ter que mover ela sem o tempo. Então deixa eu colocar aqui, ó. Vamos ver se resolve. Acho que vai ter que mover sem o tempo a aranha. É isso mesmo. Porque o tempo atrapalha ela. Mas aí a gente não tem problema não. Na verdade a gente pode fazer o seguinte. Tirar essa parte de mover a aranha aqui. E mover ela lá no construtor. Eu verifico a colisão aqui. Eu verifico a colisão para cada aranha e movo ela aqui dentro, ó. Aranha.rect.x mais igual o aranha.incremento. Vamos ver se assim funciona. Então eu estou movendo a aranha agora a partir dessa colisão aqui. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Aqui eu só estou verificando se ela colidir, né? Como ela não está colidindo. Aqui, ó, se a aranha colidir eu mudo o incremento. Mas aí eu mudo a posição dela aqui fora. Aí que eu tava tentando só se colidir que eu movimentava ela, né? Vamos ver se acontece aqui. Beleza, agora ela ficou bem mais rápido. Então eu consigo movimentar essa aranha aqui, ó. E aí eu poderia criar um cronômetro aqui dentro, mas aí vai me dar muito trabalho. Deixa do jeito que tava mesmo, que acho que vai ficar melhor. Cadê a parte da aranha? Deixa a aranha se movimentar aqui do jeito que ela tava, porque tá melhor. Opa. Preciso chamar a parte de mover aqui da aranha. Deixa ela assim mesmo, acho que ficou legal. Deixa ela assim mesmo, senão a gente vai ter muito trabalho. Por enquanto... Bom, acho que só essas colisões aqui, né? Eles estão se batendo aqui. Eu já posso parar de desenhar essas partes vermelhas aqui, que isso foi só pra gente ver onde eles iam bater. Eles não precisam estar sendo desenhados, tá? Eu só desenhei pra gente poder ver aí onde que ele estava limitando. Então, o grupo de limitador, aqui ó, a gente não precisa desenhar. Ele é um objeto que existe, mas ele não vai ser desenhado na tela. Então eles vai fazer colisão, o objeto está lá, ele ainda existe, ó. Você vê que existe colisão entre eles, ó. Só que ele não está sendo desenhado na tela, né? Ele é um objeto que está lá na cena, mas ele não está sendo desenhado, ó. Então nós temos colisões com a aranha e os limitador e a plataforma com o limitador também, ó. Beleza. Agora o que a gente vai fazer? Vamos fazer aí então a movimentação do player para a gente poder fazer outras colisões também. Com o dinheiro, com a plataforma e assim por diante. Então vamos participar agora, vamos partir agora para o player, né? Então a primeira coisa que eu preciso fazer com o player é controlar ele, né? Então vou criar um método aqui, controles. Vou chamar o self. Nos controles, o que eu preciso fazer? Eu preciso
verificar os teclados, né? Então, os keys vai ser o que? Pygame.key obtenha se está pressionado, get pressed. Então eu vou verificar se está pressionado. No caso do player, eu vou movimentar ele com vetor, tá? Porque facilita muito na parte das colisões. Então eu vou criar um vetor aqui, ó, self.vetor. Para mim criar um vetor, pygame.math.vector2 vai ser um vetor um vetor na posição x e y, tá? Vai ser um vetor que vai ter só duas dimensões, que ele só tem a dimensão x e a dimensão y, não tem a dimensão z. Vai ser um vector2. Vai começar com 0 em x e 0 em y, então não vai se mover para lugar nenhum esse vetor, tá? Bom, uma das aplicações que a gente pode ter para esse vetor é o seguinte: se eu apertar uma chave, vou verificar uma chave específica, se é essa chave pygame.k maiúsculo underline o botão, a seta left, se essa seta retornou como true. Essa parte aqui, acho que eu já expliquei dos controles, né? Isso aqui devolve todas as teclas. Quando a tecla está pressionada, ela devolve como true, mas geralmente ela devolve tudo como falso, né? Que os botões estão soltos. Aí eu vou verificar, olha, a tecla da setinha para o lado esquerdo, esse botão é a setinha para o lado esquerdo. Essa seta do lado esquerdo, ela retornou como true, né? Porque está apertado. Se ela tiver apertado, ela retorna como true. Se retornar como true, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o vetor. Só que eu não quero o vetor inteiro, porque eu só vou movimentar ele no x. Então eu vou pegar só essa parte aqui, ó, do vetor, só a parte x. Então o vetor, só que eu quero a parte x, ele vai receber o valor de menos 1. Então se eu apertar para trás, a posição x recebe menos 1 no vetor, tá? Aí eu faço meu boneco voltar para trás. Por outro lado, se dentro dos keys a setinha para frente, né, que é o right, se o right retornou como true, foi igual a true. Galera, as condições elas sempre verificam se alguma coisa é igual a true. Então eu não preciso passar isso aqui, tá? Vou até tirar isso aqui. Ia passar, mas... Então, toda vez que o if, o elif, o laço while e assim por diante eles verificam uma condição, ele sempre verifica se uma determinada condição é igual a true, é igual a verdadeiro. Então eu não preciso passar que é igual a true aqui, ó, a setinha left é igual a true. Não, ele já verifica, ó. Se eu apertei o botão left, né, a setinha para trás, então eu ganho menos 1 no vetor. Se eu apertei para frente, ele vai retornar como true. Então self.vetor, só que eu quero só a posição x, ele recebe 1 positivo, para ele andar para frente. Agora, else, se eu não estiver apertando nenhum nem outro, eu falo que o vetor na posição x recebe 0, para ele parar. Então se eu apertar para o esquerdo, ele recebe menos 1. Se eu apertar para o direito, recebe 1. Se eu não estiver apertando, se ele não cair nem no if nem no elif, ele vai cair no else. Então o vetor vai ganhar 0 na posição x, né? Então assim meu boneco já deve se movimentar. Eu vou passar esse vetor x para o rect x para poder movimentar, tá? Isso aqui não movimenta nada, eu só estou modificando o vetor aqui, ó. Aí agora esse vetor eu passo para o meu personagem lá dentro do jogo. Então eu vou chamar os controles a todo momento aqui dentro do update. Então de mim mesmo eu chamo a função controles. Você vai ver, ó, se a gente movimentar aqui a setinha, ó, nada muda, porque eu só estou modificando o vetor. Agora eu preciso passar o vetor aqui para dentro do meu player. Então eu vou passar aqui, ó, vai ser na parte das colisões. Então primeiro eu verifico colisão para depois movimentar, né? Então, aqui, ó, colisão, player, colisão, player, colocar player chão, sei lá, colocar player chão. Essas colisões vai ser colisão horizontal. Por enquanto não vai ter colisão, eu só vou chamar aqui do meu player para mim poder movimentar ele, tá? Então eu preciso pegar o meu player aqui, ó. Ele está dentro do grupo, né? Então eu vou pegar ele aqui, ó.
player. Para mim pegar o player de dentro do grupo, eu pego aqui, ó, do self.grupo player. Ponto, eu quero a sprite que está lá dentro. Aqui, nesse caso, não é sprites, tá? Porque não é um grupo de sprites. Na verdade é um grupo de sprites, mas esse grupo é um grupo single, é para uma sprite só. Então eu não preciso pegar a lista de sprites, eu pego apenas a sprite que está dentro do grupo, que é uma sprite de uma sprite só, é um grupo de uma sprite só. Então grupo.sprite vai me devolver essa única sprite do grupo single. Se fosse um grupo com várias sprites, eu tentaria pegar uma lista, tá? Essa é a diferença. Então, para mim pegar a sprite do player de dentro do grupo, eu vou chamar dessa forma aqui. Eu estou pegando apenas a sprite, não é uma lista de sprite. Bom, agora eu tenho acesso ao player, que é a sprite que está dentro do grupo. E para me movimentar, o que eu faço? Player.rect.x vai recebe ele mesmo, mais o vetor que está dentro dele, né? Que eu estou modificando. Player.vetor. Só que eu quero só a posição x. Então eu modifico o x de dentro do meu player, ele passa para a posição rect dele, para ele poder movimentar o rect dele. Beleza? Assim a gente já consegue movimentar o player para trás e para frente através do vetor. Olha lá. Ah, tá muito devagar. Então, na hora de movimentar o nosso player, o vetor aqui, que ele é 1 ou menos 1, a gente multiplica por um valor. Vou multiplicar por 3. Então, quando eu apertar para frente, vai ser 1. 1 vezes 3 dá 3. Então, ele vai movimentar o vetor de 3 em 3. Quando for menos 1, multiplicado por 3, vai ser menos 3. Então agora ele vai ficar mais rápido. Ó. Beleza? Por enquanto só vai para trás e para frente. Vamos fazer as animações dele, porque agora já dá para fazer as animações. Então vamos lá no player. Bom, o que eu preciso para a animação do meu player? Eu preciso saber se ele está indo para o lado direito ou para o lado esquerdo para mim poder virar as imagens de lado. Eu preciso saber se ele está no chão, porque quando ele está no chão, eu verifico que se ele está parado ou se ele está andando e assim por diante, se ele está em contato com o chão. Então, eu vou criar duas variáveis aqui, dois atributos, que é o estado dele, se ele está no chão ou não. Então, qual que é o estado? Então, vou colocar aqui, ele vai começar parado. Eu verifico se ele está no chão, self.no chão. No chão começa com true. Ele vai começar no chão e eu tenho que verificar qual é o lado que ele está indo. Self.lado, se ele está indo para a esquerda ou para a direita. O meu boneco começa virado para a direita. Direita e esquerda, tá? Bom, com esses estados aqui eu já consigo fazer algumas animações com ele. Então vamos criar aqui, deixa eu ver, vamos criar aqui embaixo aqui, ó, a parte de animação, tá? Animar, eu vou chamar tudo separado, animar parado, eu vou criar várias funções aqui. Essa animação vai ser a animação dele parado. Vamos lá. Primeira coisa de animar parados, eu vou verificar se o índice é maior do que a lista. Então, se self.índice é maior ou é igual ao comprimento da self.lista parado, né? Qual que era a lista dele parado? Self.parado. Então, se o índice for maior do que a lista self.parado, o índice tem que voltar a ser 0. Primeira coisa que eu vou fazer é sempre verificar. Porque eu tenho listas que tem 8 imagens e o parado, por exemplo, só tem 2. Então vamos supor que ele estava na lista de 8, aí o índice estava na imagem 6. Aí eu venho aqui animar ele parado, só tem 2 imagens. Quando ele vê que o índice é 6, ele vai falar, opa, não tem índice 6 na lista parado, só tem 2 imagens, ele ia me dar um erro, tá? Então a primeira coisa que eu vou verificar é se o índice é maior do que a lista que eu vou mexer. Bom, se não for, então eu animo a lista da onde que ele tiver. Então vou colocar aqui, ó, self.image recebe self.lista, não, self.parado.
na posição self.índice, self.índice. Tá? Esse índice aqui vai ter que ser inteiro, porque a gente vai colocar números floats. E eu animo o índice dele aqui embaixo, self.índice mais igual a um incremento qualquer aí. Por enquanto ele parado eu vou colocar 0.2. Se ficar muito rápido a gente chama. Essa função é animando ele parado. Então eu preciso criar uma função que vai chamar a animação correspondente. Então eu vou criar uma função que vai verificar essas animações. Qual é a animação que tem que tocar? Então eu vou colocar aqui animação, né? Animação. Aquela função foi só para animar ele parado. Essa função de animação vai verificar qual é o estado do meu personagem. Então, por exemplo, se ele está parado, eu toco a animação parado, entendeu? Então vou colocar aqui, ó, se self.estado, se o estado dele for igual a parado, aí eu chamo a função de animar parado. Então self.animar parado, entenderam? E eu chamo a parte de animação a todo momento. Então vou colocar aqui, ó, self.animação. Então, na verdade, o que a animação vai fazer é pegar o estado dele. Ah, tá parado, tá correndo, tá pulando, tá não sei o que. E aí ela vai chamando as funções que correspondem a cada estado. Tá? Então eu tenho a função que anima ele parado. E eu verifico, ó, o estado dele é parado? É, então anima ele parado. Então chama a função de animar parado. É isso que eu estou fazendo aqui. Vamos ver. Então eu tenho ele parado, ó. Eu tenho a função dele animando parado, ó. Ele parado é essa animação aqui, ó. De repente a gente pode até diminuir aí um pouco essa animaçãozinha dele. Então aí na parte de parada eu posso colocar 0.1 aqui, ó. Olha lá, ó. Agora ele está parado, ó. A animação dele parado está tocando. Eu preciso saber qual que é o lado para me verificar se a animação toca para trás ou toca para frente. Então eu preciso verificar isso na parte de animar aqui, ó. Se self.lado é o lado? É o lado, né? Foi igual à direita. Se self.lado foi igual à direita, ele vai fazer isso daqui, né? Então, na verdade, Ctrl X, na verdade ele vai fazer isso aqui na parte da imagem aqui, ó. Ctrl V. Se o lado for o lado direito, ele pega essas imagens aqui, né? Então vamos ver o que acontece. Ele já começa indo pro lado direito, né? Então ele começa aqui, ó. Agora eu vou colocar, se for pro lado esquerdo, então ele tem que inverter as imagens, né? Então, por outro lado, se o self.lado for igual à esquerda, vou colocar esquerdo e direito. Lado esquerdo e lado direito. Começa com o lado direito. Então, se o lado dele for pro lado esquerdo, eu vou pegar a mesma coisa aqui, ó. Só que eu vou inverter as imagens, né? Ctrl C. Ctrl V. Essas imagens vai receber a imagem invertida. Então, vou colocar aqui, ó. IMG, imagem invertida. Eu vou inverter essas imagens. Então, pygame.transform.flip. Vou flipar as imagens de um lado para o outro. Qual é a imagem que você quer flipar? É justamente as imagens do índice aqui, ó. Ctrl X, essas imagens aqui que eu quero inverter. Aí ele vai dar uma vírgula e falar, ó, quer virar no eixo de X? Isso, se for pro lado esquerdo eu quero virar no eixo de X. Então, true. E no eixo de Y, de cima para baixo, de ponta cabeça? Não, de ponta cabeça não, false. Beleza? Então, se for pro lado esquerdo, eu pego as mesmas imagens, só que eu inverto o lado dela e jogo na imagem invertida. E essa imagem invertida eu jogo no self.image, que é o que ele desenha. Então, as imagens invertidas. Então, se ele for pro lado esquerdo, ele inverte a imagem aqui para mim. Então, agora eu vou mudar o lado aqui, ó. Esquerdo. Então, ele vai animar do mesmo jeito, só que ele vai animar as imagens invertidas, ó. Beleza? Bom, que momento que a gente vai fazer isso? Na hora que a gente mexer no player, né? Então ele vai começar indo para a direita. Ele vai começar para o lado direito. Que momento a gente vai inverter o self.lado? Ctrl C.
aqui, ó, se eu apertar pro lado direito, o lado vira direito. Se eu apertar pro esquerdo, então eu mudo ele para esquerda. Beleza? Muito bem. Então agora a gente já pode ver a movimentação dele. A imagem está certa, se eu mover para trás, ele muda a imagem para trás, ó. Então a animação dele parado está funcionando. Só que se ele estiver parado, eu não quero movimentar ele, né? Eu quero, na verdade eu vou movimentar, mas não com essa animação dele parado, né? Bom, então eu tenho a animação dele parado. Agora então a gente já viu como é que faz, vamos fazer então a animação dele correndo. Então vou copiar tudo isso aqui, ó. Ctrl C. Animar ele parado, Ctrl V. Bom, primeira coisa que eu vou verificar, se a próxima é ele correndo aqui, ó, correndo. Então anima correndo, anima correndo. Se o índice for maior do que a lista correndo, então o índice volta a ser 0, para mim não ter erro. Se o lado for direito, então agora eu pego da lista correndo, né? Self.correndo, pego o índice dele. Se for pro lado esquerdo, eu também pego a lista correndo, mas eu vou inverter o lado, né? Self.image recebe a imagem invertida e ele recebe aqui uma animação qualquer. Então, agora eu vou verificar na parte da animação aqui, ó. Se self.estado foi igual a correndo, então eu chamo a animação de correndo. Self.animar correndo. Beleza? Bem simples. Qual é a parte que ele está correndo? Bom, aqui nessas partes aqui, ó. Então, se eu apertar para trás, se eu apertar para o lado de trás, ele, além de mudar o lado, eu falo que ele está correndo. Self.estado, o estado dele é correndo. E se eu apertar para frente também, Ctrl C, além de ele virar ao lado, eu falo que o estado dele é correndo. Se eu não estiver apertando nem para cima e nem para baixo, ele recebe 0 no vetor. O lado continua, né? Se eu apertar para o lado dele continua para o esquerdo ou para o direito. Mas se eu não estiver apertando nem para frente nem para trás, por enquanto, né? Eu paro o vetor dele e falo que o estado é parado. Self.estado recebe parado. Então agora, se eu apertar as teclas, ele recebe correndo. Se eu não estiver apertando nada, ele recebe parado. E a animação aqui se encarrega de verificar se ele está parado ou correndo para chamar a animação que ele tem que animar aqui. Vamos ver. Então, se eu apertar para frente, ele vai... Olha lá, ele recebe a animação de correndo, ó. Por enquanto não tem colisão, né? Só que eu vou aumentar um pouco essa animação de correndo que está muito parado. Então, animar correndo, eu vou aumentar a animação dele aqui, ó. Vou colocar 0.2 para a gente ver como é que fica o índice dele. Então, se eu aperto para frente, acho que dá até para aumentar um pouquinho mais. Vou colocar 0.3 para a gente ver. Tô mexendo no índice da animação dele correndo, tá? Então, assim acho que ficou legal, ó. Beleza, tá animando aí. Quando eu paro, ele recebe parado. E a animação dele parado tá funcionando. Beleza? Então vamos colocar agora um pouquinho de gravidade pra gente colocar as outras animações. Então vamos mexer na gravidade do player aí. A gente já viu essa parte de gravidade, se eu não me engano, na hora que a gente fez o pulo, né? Então, essa parte aqui a gente vai colocar um pouco de gravidade nele. Vou até escrever aqui, ó. Gravidade. Então, como a gente fez nas aulas de pulo, né? Eu preciso da gravidade. Gravidade. E a gravidade eu sempre coloco 0.8 se ficar pouca gravidade e depois a gente vem aqui mudar. Eu preciso da direção y, self.direção y. Ela não tem posição, nem não vai para lugar nenhum. Então ela recebe 0. E eu preciso da força do pulo. Self.força do pulo.
E a força do polo, por enquanto, eu vou colocar menos 12. Se ficar fraco, depois a gente aumenta. Bom, eu vou criar então aqui, depois da animação, eu vou criar uma parte aqui que vai ser a gravidade dele. Vai ser qualquer lado, tá? Eu vou colocar aqui embaixo, mas vocês podem colocar de qualquer lado. Gravidade. Aplica... Coloquei gravidade aqui em cima, né? Vou colocar a força da gravidade aqui, ó. Força gravidade, tá? Porque a função vai se chamar gravidade, senão vai ficar self... Quando eu chamar self gravidade, ele vai confundir com esse atributo aqui, a função. Então vou colocar aqui, ó. Gravidade. Self. Bom, o que eu preciso? Eu preciso passar para a direção Y, self, né? Self.direção Y mais igual a self.gravidade, força da gravidade, né? Então eu preciso passar a gravidade para a direção Y e eu passo a direção Y, o rect Y, né? Para a posição Y do meu player. Então self.rect, a posição Y do meu player, vai receber mais igual self. A direção Y. Então eu passo a gravidade para a direção Y passa para o Y do meu player. E aí eu chamo aqui a todo momento então self.gravidade. Então a todo momento eu vou chamar a gravidade do meu player agora, ele deve cair que nem uma pedra agora. Caiu. Quem não viu, olha aqui no cantinho que ele vai cair, ó. Bom, agora eu vou fazer uma colisão do player com a plataforma, senão, né? Colisão player chão, né? Senão ele vai começar aqui. Só que aí, essa parte aqui é a colisão horizontal, ó. A colisão vertical é a colisão que vai de baixo para cima. Então a colisão vertical vai ser aqui em cima. Então aqui em cima, o que eu vou fazer aqui em cima? Eu preciso pegar o player de dentro do grupo de novo. Então o player eu vou pegar aqui, ó. Self.grupo player. Vou pegar a sprite dele. Então agora eu já tenho a sprite do player. Agora eu vou verificar para cada chão de... o chão de grama, né? O grupo chão de grama. Vamos ver no update aqui, ó. O grupo... os tiles, ó. Na verdade, esse tiles aqui é o chão de grama e o tiles 2 é o chão de metal. Então eu vou verificar com esse tiles aqui e depois com a plataforma, que é as plataformas de ferro. Então, para cada tile dentro do grupo de tiles aqui, ó. Então, vou colocar aqui, ó. Para cada tile em self.grupo de tiles, as sprites, né? Então, vou pegar todas as sprites em formato de lista. Então, para cada tile dentro desse grupo, eu vou verificar se a parte de baixo do meu player é maior do que o tile, né? Então, novamente lá a aulinha de... Então, eu tenho um tile aqui. E deixa eu desenhar o meu player. Deixa eu ver se tem um player aqui meio redondo. Então, esse aqui é meu player. Vou colocar um outro aqui. Esse aqui vai ser o meu player, o robô. Vou colocar ele aqui. Pintar ele de vermelho. Beleza. Então, primeira coisa que eu preciso verificar, para cada tile do chão, eu preciso verificar se o player está em colisão com o chão, né? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer. Então, para cada tile desse, se o player .rect .collide rect, se o rect do meu player colidir com esse tile, com o rect do tile, então tile.rect. Opa, rect. Então, eu estou verificando se o rect do meu player está fazendo uma colisão entre rects, entre o rect do player e o tile que eu estou verificando. Para cada tile desse daqui, eu verifico se o player está colidindo com ele. Se tiver colidindo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma nova verificação. Eu vou falar assim, olha, a parte de baixo do meu player é maior do que a parte de cima do tile, porque eu estou fazendo colisões
verticais. Estou fazendo colisão vertical, de cima para baixo e de baixo para cima, vertical, nesse ângulo aqui, ó. Então a primeira colisão que eu vou verificar, olha, a parte de baixo do meu player, então ele está vindo aqui, ó, vai colidir, ó, colidiu, tuf. Aí ele passou um pouco, ó. Aí eu vou verificar, olha, a parte de baixo do meu player é maior do que o topo do chão, do que o tile, do que a parte de cima do tile, é maior, ó. Né? Ela passou para baixo, então é maior. Lembra que o Y cresce para baixo, né? Então o Y de baixo do meu player é maior. É maior porque ele está vindo para baixo, ó. É maior do que o Y de cima do tile. Se for maior, eu vou fazer uma outra verificação. Então é isso que eu vou fazer, ó. Se o player.bottom, a parte de baixo do meu player, for maior ou for igual, né, ao tile, mas aqui não é o player.rect, o rect dele, .bottom, for maior do que o tile.rect.top, a parte de cima do top do player, né? Então, se a parte de baixo do player for maior do que o topo, aí eu vou verificar uma outra coisa. E se, aí eu vou tirar essa diferença, né? Então ele entrou aqui, ó, é maior, é maior. Aí eu vou verificar aqui, ó, a parte de baixo que está maior, né? Vamos supor que a parte de cima aqui, ó, a parte de cima aqui está em 100. Então essa parte aqui do tijolo está em 100, certo? Aí o meu player está vindo aqui, ó, 98, 99, 100, 101. Passou. A parte de baixo do meu player está em 101. A parte de baixo é maior do que 100? É isso que eu falei lá. É maior do que 100. Aí eu vou verificar agora, vou fazer uma verificação matemática. Olha, a parte de baixo menos a parte de cima é menor do que 10, ou seja, ele passou aqui, ó, deu 102, vai. Tava no 100, ele passou, deu 102. 102 menos 100, sobra 2. 2 é menor do que 10, é isso que eu vou fazer lá. Ó. Então, o player.rect.bottom, a parte de baixo do meu player, menos o tile.rect.top, menos a parte de cima, é menor ou é igual a 10. Então, se a parte de baixo menos a parte de cima for menor do que 10, se ele, ó, ele colidiu, passou. A parte de baixo do meu player menos a parte de cima menor do que 10 então aí o meu player está em cima do tile. Então, se o meu player está em cima, então eu vou falar aqui o player.rect.bottom, a parte de baixo do meu player, recebe o tile.rect.top, recebe a parte de cima. Então, o player.rect.bottom recebe a parte de cima do tijolo. Aí eu tenho que parar a direção Y, né, para ela parar de jogar o meu player para baixo. Então, player.direção Y recebe 0. E, em último caso também, eu tenho que falar que o meu player ele está no chão, né? Então tem que falar que o player está no chão, ele recebe true. E o player ponto está no chão, deixa eu ver como é que se chama aqui, no chão, player ponto no chão recebe true, porque ele está no chão. Então se a parte de cima, se tudo isso aqui der certo, o meu player para, né? Ele recebe a parte de cima do tijolo, a direção Y para e o player está no chão, recebe true. Então ele não vai mais passar para debaixo da plataforma, né? Agora ele tem colisão com a plataforma, ele tem que parar em cima da plataforma. Só que aí meu player já começa aqui numa posição que já está em cima da plataforma, né? Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Player,
Ah, aqui ó, não parei a direção Y, né? Aqui é a direção Y. Eu só coloquei direção. Direção Y recebe 0. Por isso que ele não parou. Então ele parou agora, ó. E se eu passar da plataforma, ele tem que ter gravidade. Vai jogar ele para baixo, ó. Olha lá, ó. Que ele saiu da colisão. Então a gravidade entra, né? Em ação, ó. Beleza? Agora eu tenho que aplicar um pulo para ele. Então vamos lá, aplicar um pulo. E aqui vai ser aqui nos controles, ó. Se o controle... Qual o controle que eu quero verificar? Pygame.space, né? Se eu apertar a tecla espaço, ela retornar como true, eu falo que a direção Y, self.direção Y, recebe a força do pulo, né? Self.força do pulo. Bem simples. Se eu apertar espaço, a direção Y recebe menos 12, meu player deve pular. Opa. Só que aí eu tenho um problema, né? Porque a direção, o que que acontece aqui? Quando eu aplico a gravidade, eu aplico a força da gravidade na direção Y, 0.8, e a direção Y recebe em cima do meu player. Mesmo quando eu paro ela aqui, ó, mesmo quando eu falo que a direção Y recebe 0 nesse estado aqui, o player está já em colisão com o meu chão aqui, ó. Então eu tenho que falar, porque aqui, ó, no caso ele está recebendo o topo, né? Então quando eu pego o meu player e falo que a parte de baixo está no topo, eu paro ele em cima já em colisão. Eu paro ele bem aqui, ó. A parte de baixo recebeu o topo, que é 100. Então mesmo quando eu aplico aqui a força do pulo, a gravidade já está aplicando aqui, né? Está recebendo a parte de cima quando pega a colisão. Eu falo que a parte de... Mesmo quando eu aplico um pulo, quando ele chega lá para verificar a colisão, ele fala, ó, tá em colisão. Então a parte de baixo recebe a parte de cima. Então ele não deixa eu pular. Então o que eu tenho que fazer? Quando eu for pular, eu primeiro passo o player um pixel para cima, para ele parar de estar em colisão, e depois eu aplico menos 12 para ele parar a colisão. Então cadê? Então na parte de aplicar o pulo aqui, cadê? Quando eu apertar o espaço, o que eu faço? Self.rect.y menos igual a 1. Eu tiro um pixel dele e aplico a força do pulo no meu player. Isso aqui já deve resolver. Eu tiro ele da colisão e aplico a força do pulo nele. Vamos ver. Aí, ó, já resolve, ó. Eu tiro um pixel dele e aí ele ganha a força do pulo. Só que aí eu tenho esse problema aqui, ó. Que a direção Y joga ele muito para baixo, ó. A gravidade dele joga ele muito para baixo e aí ele acaba descendo muito. E aí, o que eu posso fazer? No construtor, eu posso aumentar esse índice aqui, ó. Eu posso, ao invés de 10, falar que é 15. Tá? Então, se o resultado dessa operação for menor do que 15, eu ganho 15. Olha lá, ó. Aí ele para de fazer isso, de passar do chão. Uma outra coisa que eu posso fazer também é, na hora que eu estiver descendo, eu limitar a gravidade dele, né? Porque na hora que ele está recebendo a gravidade aqui, ó, ele sempre está recebendo a força da gravidade uma em cima da outra e passando para o meu player. E aí essa parábola fica gigante, né? Eu posso limitar isso aqui, ó. Eu posso falar que se se a direção Y for maior ou igual, eu posso passar um valor aqui, ó, por exemplo, maior ou igual a 10. Se a direção Y for maior do que 10, eu falo que a self.direção Y recebe 10. Eu limito, porque aqui, o que vai acontecendo? Ele sempre vai jogando 0.8 em cima da direção Y. Então chega uma hora que ele vai pegar 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E aí a gravidade fica tão forte que ele passa direto do meu player, né? Porque o que acontece? Existe uma faixa aqui, ó. Eu falei que se ele tiver... Se o resultado da operação for daqui até aqui, né, que for menor ou igual a 15, vamos supor que esse espaço aqui é 15 pixels. Mas chega uma hora que a gravidade está tão forte que ele vai jogando, ao invés de 15 em 15,
ele joga 15, 16, 17, 18, então pode ser que aconteça isso daqui, ó. Ele tá aqui, aí ele recebe mais 10 pixels, então ele vai parar aqui. Aí recebe mais, agora mais 12, então ele parou aqui, bem perto, ó. No próximo laço ele recebeu mais 18, e essa faixa aqui só tem 15, então daqui ele vai sumir e aparecer no próximo laço já aqui embaixo, ó. Entendeu? Então ele recebe aqui 1, 2, 15, 20, 10, né? 1, 2, 8, 10, 12, bem perto. No próximo laço de 12 passa para 15. Então a posição dele ganhou 15. Ele já passou direto. Então no próximo laço ele já apareceu embaixo dessa faixa, ó. Já passou demais dessa faixa. Então ele passa direto, né? Ele nem chegou a colidir com essa faixa aqui, ó. Ele daqui já foi, apareceu logo aqui embaixo aqui, ó. Por isso que ele chega uma hora que ele passa direto. Então eu limito aqui, ó, se a direção y for maior do que 10, ele tem que receber 10. Aí eu limito, ele tem, agora ele no máximo que ele vai se movimentar de cima para baixo é de 10 em 10. Olha lá, ó. Então eu limito essa parte, ó. Olha lá. Tá vendo que ele já cai? O máximo é 10 agora, ó. Então ele cai de 10 em 10. Como o nosso player não vai ter muito, eu posso até aumentar essa faixa aqui, ó. Eu posso chegar aqui, cadê no player, e falar que se for maior do que 15, for maior do que, colocar uns 12, se for maior do que 12 ele recebe 12. Aí ele cai um pouquinho mais rápido aqui. Só que aí nós temos esse problema, né? Se fica apertando ou deixar apertado, ele toda vez que recebe true ele sai pulando, né? E a gente não quer isso. Então vou fazer o seguinte. Eu vou verificar se ele está no chão. Se ele estiver no chão, aí sim eu deixo ele pular. Porque aqui, ó, quando ele bate no chão, eu já verifico, ó. Quando ele bate no chão, ele fala, ó, o player está no chão. É isso que eu vou verificar aqui, ó. Então, na hora de pular, se eu apertar o espaço e se ele estiver no chão, self.no chão foi igual a true. Se eu apertar o espaço e se ele estiver no chão, aí sim você deixa eu pular. Se ele não estiver no chão, então não vai deixar eu pular. Ah, mas aí eu tenho que fazer o seguinte aqui, né? Se eu apertar o espaço e ele estiver no chão, ele recebe -1, ganha a força do pulo, e eu falo que não está mais no chão, né? Porque ele pulou. Então, self.no chão recebe false, porque ele não está mais no chão. Então, agora ele só pula uma vez, ó. Mesmo se a gente ficar apertando um monte de vezes, ele só vai pular quando ele estiver no chão. Agora sim, eu consigo aumentar a força do pulo dele, ó. Então eu posso chegar aqui no player e aumentar a força do pulo aqui, ó. Então a força do pulo, ao invés de ser 12, agora eu vou aumentar para 15. Vamos ver se fica... Então assim ficou legal, ó. Então agora ele tem gravidade e eu posso pular com ele. Tá até pulando demais agora, mas não tem nada não. A gente pode aumentar, de vez ser 12, tava em 12, né? Vamos colocar aqui 13. Vamos ver. Acho que 13 fica legal. Não gosto muito do 13 não, mas... Aí, ficou bom, né? Bom, agora a gente precisa fazer colisões para quando ele bater aqui, né, ele não passar direto, ó, senão se deixar aqui, ó, aí ele tem esse problema aqui, né, ele não tá caindo. Por causa disso aqui, ó. Vou diminuir esse espaço aqui, ó. For menor do que 10. Ele não vai cair porque eu tô verificando para cada tile. Então tem os tiles que vai aqui no meio também, ó. Mas aí como a gente vai fazer colisão horizontal, ele vai bater aqui e não vai passar agora, tá? Era só pra gente poder pular aqui, ó. E aí a gente vai ter esse problema aqui também, ó. Que ele não tá tendo colisão com esses outros tiles aqui, ó. Ó, vou fazer com esses tiles aqui que a gente vai fazer essas colisões aqui, ó. Então, vamos lá. Colisões verticais ainda.
essas colisões aqui. Colisão, player, chão, grama. Agora nós vamos fazer colisão, player, plataforma. Plataforma fixa, que vai ter a plataforma móvel, né? Então vamos lá. O player eu já estou pegando aqui em cima, então não preciso pegar de novo. Só preciso fazer um laço for para cada plataforma de ferro. Então, para cada plataforma em self.grupo plataforma.sprites, que tem várias, né? Então, para cada plataforma desse, se o player.rect.collideRect com a plataforma.rect, se o player colidir com essa plataforma, eu vou verificar se a parte de baixo é maior do que a parte de cima. Então, se o player.rect.bottom maior ou igual, pode ser só maior, for maior do que a plataforma.rect.top, e se a diferença, né, player.rect.bottom menos a plataforma.top, plataforma.rect.top for menor do que 10, essa diferença, se tudo isso for verdade, então o player.rect.bottom recebe a plataforma.top, player.direção y recebe 0, igual lá em cima, né? E eu falo que ele está no chão. Player.no chão recebe true, igual lá em cima. Então agora o player tem também colisão com a plataforma de metal lá, vamos ver. Opa, plataforma.top, rect.top, cadê? Aqui, ó, plataforma.rect.top. Deu um erro ali, esqueci de escrever. Então vamos ver. Então agora, opa, já até colidiu aqui, ó. Aí eu tenho aquele problema, né, que ele tá passando direto. Vamos ir até lá em cima para ver o que acontece. Vamos cair daqui de cima para ver. Aí ele caiu e parou. Só que você viu, ele passou direto nessa daqui, ó. Então o que eu tenho que fazer aqui? Nessa plataforma aqui, se ela for menor do que 15, esse aqui também eu vou aumentar para 15. Para ele evitar que ele passe direto, né? Porque é igual eu falei para você, ele pega de 10 em 10 e esquece que ele tem... Então nossos players vão cair daqui de cima para ver. Beleza, tá pegando os rects deles todos aí, ó. Ainda tem uns bugs, ó, tem esse bug aqui, ó. Tá vendo, ó? Quando você pula por baixo, ó. Olha lá, ó, a parte de baixo recebe a parte de cima. Então eu tenho esse bugzinho aqui, ó. Ele parece que cola na plataforma, ó. Então o que a gente vai fazer para resolver isso aqui? Eu tenho que falar que ele só vai receber a parte de cima quando ele estiver caindo, né? Então vamos supor que ele está aqui, ele está descendo, aí sim. Agora se ele estiver subindo, não. Ó, porque quando ele está subindo, ele recebe a parte de baixo, ó. E aí é como se ele colasse, né? Algumas vezes, ó. Como é que eu resolvo esse bug? Eu tenho que falar que só quando ele estiver descendo.
Então na parte do construtor, na parte das plataformas, eu vou fazer com a plataforma fixa primeiro, que é a de metal. Além de eu verificar isso aqui, ó, se ele é maior, se a diferença é maior do que 15, eu vou verificar ainda se ele está descendo, né? Como é que eu sei que ele está descendo? Eu sei que ele está descendo porque a direção Y, ela vai recebendo valor positivo. Quando eu pulo, ela recebe valor negativo, né? Ela vai subindo com valor negativo. Quando meu player está descendo, ele já está recebendo valores positivos. Então eu vou verificar se a direção Y é maior do que zero. Se ela for maior do que zero é porque meu player está descendo. Então eu posso verificar aqui, ó. E se o player ponto direção Y é maior do que zero. Então se ele for maior do que zero, significa que o meu player está descendo. Vamos ver lá. Aí ele vai parar de colar, né? Que agora ele só vai pegar se o player estiver descendo. Então vamos ver, ó. Vou pular, ó. Opa. Olha lá, ó. Agora ele para de colar. Ele só ganha a parte de cima quando o player tá descendo, ó. Ó. Parou de colar, tá vendo? E aí eu posso até diminuir esse pulo, porque daqui ele já pula direto lá em cima, ó. Esse pulo tá muito alto. Então vou pegar aqui a força do pulo e deixar 12. Eu não quero meu player pulando dali pra lá pra cima, não. Senão eu não tinha feito plataforma tão pequena. Esse player tem que pular pouco. Ainda tá ganhando a parte de cima ainda. Cadê o player? Vou colocar que ele vai pular de 10 em 10. Então daqui eu consigo pular. Só que aqui eu não consigo pular, né? Vamos colocar aqui, vai receber menos 11. Eita merda. Beleza. E aí ainda não tenho colisão com aquela ali, né? Beleza, já tenho colisões aí. Agora eu vou fazer colisões de lado, né? Então eu já tenho... Eu vou fazer com a plataforma móvel também. Vai ser a mesma coisa dessa. Então para mim ganhar tempo, eu vou copiar, tá? Mas se vocês quiserem fazer de cabeça aí para ir treinando. E essa vai ser com a plataforma móvel. Mesma coisa das outras. Nada vai mudar. Para cada plataforma, colocar a plataforma móvel no grupo de plataforma móvel. Se o player colidir com essa plataforma móvel, então vou colocar aqui, ó, plataforma móvel. Se o player colidir com ela, a parte de baixo recebe a plataforma de cima, plataforma móvel.top, plataforma móvel. Se isso tudo acontecer, player.rect.bota recebe plataforma móvel ponto top, a direção Y para, o player está no chão. Só que no caso da plataforma móvel, eu tenho que falar que o X do meu player recebe o incremento da plataforma. Porque quando a plataforma está indo para o lado assim, ó, eu quero que o X do meu player também acompanhe o X da plataforma, né? Então enquanto ele tiver com colisão, eu quero que o X do meu player recebe o X da plataforma aqui, ó. Então, player.rect.x mais igual a plataforma móvel ponto. Só que da plataforma móvel eu só quero o incremento. Cadê a plataforma? Tiles. Deve estar no My Móvel. Eu quero o incremento aqui, ó, da plataforma. Então, o rect do meu X recebe ele mesmo mais plataforma móvel ponto incremento dela.
Porque se ela estiver tirando, o meu player também vai estar tirando. Então vai receber também o incremento da plataforma. Se ele estiver indo para frente, eu vou recebendo também para frente no incremento. Então vamos lá testar essa parte aí. Então se o meu player tem que colidir com aquela plataforma agora, e ele tem que receber o incremento da plataforma para poder andar junto. Então vamos ver. Olha lá, beleza. Então ele recebe a parte de cima e anda junto com o incremento, ó. Só que aí eu tenho um BOzinho aqui, ó. Porque o meu Rect colide no outro, né? E aí ele para, ó. Mas não tem problema não, isso aqui vai ficar assim, pra gente não perder tempo. Mas eu poderia fazer uma colisão aqui, verificação matemática, para ver se o centro do meu player está dentro do centro da plataforma. Se tiver, ele recebe o incremento. No caso ali, ele meio que para, né? Ele pega no outro ali e ele meio que para, ó. Mas não tem problema não, tá funcionando. Ué! Beleza. Temos a plataforma, o incremento da plataforma. O que mais que falta? Falta fazer as colisões horizontais, né? Então, temos as colisões verticais aqui do meu objeto e agora eu vou fazer as horizontais. Beleza, aqui eu tenho a plataforma móvel com limitador, aranha com limitador, colisão player chão. Tá. Nessa parte aqui, eu vou fazer a colisão do player com chão de grama, tá? Chão, grama. Vai ser a mesma coisa dos outros, só que eu vou fazer duas verificações. Então, eu preciso aqui dentro pegar o meu player, que dentro da colisão horizontal eu não estou pegando o player, ó. Ah não, eu estou pegando ele aqui, ó. A sprite dele está bem aqui, ó. Então depois disso aqui eu vou fazer, eu pego a sprite do player e verifico as colisões primeiro antes de movimentar ele. Então eu vou verificar aqui, ó. Para cada tile in self.grupo, self.grupo, o grupo de tiles, né, que é o chão da grama, grupo de tiles, ponto, as sprites que tem lá dentro. Então ele vai me entregar essa lista. Para cada um desses daí, eu vou verificar se eles estão em colisão. Então, se o player.rect player.rect.collide, eita nós, quantos L's? Collide rect. Vou verificar a colisão com rect quem? Do tile. Então, se o player.rect collide rect com tile.rect, beleza, eles estão em colisão. Então, eu vou verificar o que? Do mesmo jeito que eu fiz aqui, ó. Só que agora, o que eu vou fazer? Eu vou verificar se a parte direita do meu objeto é maior do que a parte esquerda. Lembra que o X cresce para frente. Então, vamos supor que aqui agora é o X em 100 e esse X aqui é 200. Tá? Então meu player está vindo aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 50, 80, 90, chegou no 100, encostou no 100 aqui, ó. Encostou no outro. Então os dois estão em 100. Aí ele vai passar um pouco. Aí eu vou verificar, olha, o lado direito do meu player é maior do que o lado esquerdo do tile que ele está em colisão. Eu vou verificar isso primeiro. Então vou verificar aqui, ó. Se o player.rect, o lado direito dele, então o lado right, é maior do que esse tile.rect, o lado esquerdo desse tile. E aí eu vou verificar essa diferença. Vamos supor que aqui é 100, então ele passou aqui 102. 102 menos 100, sobra 2. 2 é menor do que 10? É, então ele está desse lado aqui, ó. Então vou verificar isso lá, essa diferença. Igual a gente fez em cima. E o player.rect.right, a parte direita, menos o tile.rect.left, a parte esquerda, é menor do que 10. Então, se eu
se eu estiver invadindo o lado esquerdo, se o meu lado direito for maior do que esquerdo, se essa diferença for menor do que 10, e se eu estiver apertando a tecla para o lado direito, e se eu estiver indo para o lado direito, como é que eu verifico se eu estou indo para o lado direito? Eu estou indo para o lado direito quando o vetor é maior do que zero. Ó. Quando eu estou indo para o lado direito, eu verifico se o vetor é maior do que zero. Se o vetor for maior do que zero, é porque eu estou apertando o botão para o lado direito. E se o player.vetor, o vetor x no caso, for maior do que zero, significa que eu estou indo para o lado direito. Então, se todas essas condições for verdade, o lado direito do meu player recebe o esquerdo do tile. Então, player.rect.right recebe o tile.rect.left, o lado esquerdo dele. Beleza? Player.rect recebe o lado esquerdo e eu paro o vetor. O vetor recebe 0. E o player.vetor na posição x recebe 0. Porque aí eu paro o meu player, tá? Porque o meu player aqui, ó, ele só vai se movimentar. Eu movimento o x do meu player aqui, ó, do rect.x, através desse vetor. Então, se essa condição de colisão acontecer, tudo isso acontecer, eu posiciono o meu player do lado do tile e eu passo o vetor para 0, tá? Passando o vetor para 0, aqui, ó, 0 vezes 3 dá 0. Ele vai passar 0 para a posição do meu player. Então, meu player não se mexe. É isso que eu estou verificando. Eu pego o meu player, pego os tile, verifico se está colidindo. Está colidindo? Ah, beleza, está colidindo. Então, faz o seguinte, ó. Vê se o lado direito é maior do que o esquerdo. Vê se essa diferença é menor do que 10. E vê se eu estou apertando para ir para frente. Se todas essas condições for verdade, significa que eu estava vindo aqui e eu bati aqui e passei aqui. Aí eu estou falando, beleza, colidiu, tudo aquilo era verdade. O que você quer que eu faça? Olha, então posiciono o meu player, então o lado direito recebe o esquerdo desse, então ele vai posicionar justamente aqui, ó. Então o lado direito vai receber 100 aqui, ó. Eles vão ficar assim, ó, um do ladinho do outro. Eu paro de mexer o vetor, eu falo que o vetor vai receber 0, então automaticamente o meu player vai, toda vez que chegar aqui, ele posiciona o player para cá e para o player aqui, ó, tá? Não deixa mais ele passar, ele vai ficar desenhado aqui, se todas aquelas condições for verdade, beleza? Então agora eu tenho uma colisão aqui, indo para o lado direito, tá? Essa colisão aqui, ó, é indo pro lado direito. Então, indo pro lado direito, eu já tenho uma colisão. Vamos ver. Olha lá, ó, ele não deixa eu passar, ó. Ó. Então, para cada um desses, ó. Tentou passar, ó. Ele não deixa eu passar, ó. Beleza? E aí vai servir para cada chão de grama desse. Só que se eu voltar para trás, ó, ele passa direto, ainda não tem colisão. Então, o lado direito recebe o lado esquerdo e o vetor recebe 0. Beleza? Essa diferença aqui, como ele anda de 3 em 3, eu posso até diminuir aqui, ó. Para ele não ficar dando aquele stick, eu posso colocar 5. Vamos ver se funciona. Porque ele fica dando muito tique, ele entra muito dentro do tile. Mesmo assim não está funcionando, mas vai deixar assim mesmo. For menor do que 10. Muito bem. Então agora a gente vai fazer indo para o lado esquerdo. Vai ser esse mesmo esquema aqui. Então, por outro lado, se o player.rect, o lado esquerdo do meu player, né? O lado esquerdo for menor, agora eu estou vindo do lado esquerdo, ó. Então aqui é 200, então eu estou vindo aqui, ó, né?
Tô vindo aqui, tô voltando, ó, 100, 200, 210, 209, 208, 205, 204, 200, 198, é menor. Então, tô falando, ó, se o lado esquerdo é menor do que o lado direito do tile, se o lado esquerdo do meu player é menor do que o tile.rect, o lado direito do tile, e agora eu vou fazer essa matemática pelo maior. Então eu vou tirar aqui, ó, lado direito menos o lado esquerdo do meu player, né? Porque o lado direito é maior. Vai ser 200 menos 198 no caso aqui, vai. Então eu vou fazer pelo tile. Tile.rect. O lado direito do tile, right, menos o player ponto rect ponto lado esquerdo e se essa condição for menor do que 10 e se eu estiver apertando para o lado esquerdo, né, player ponto vetor, se o player ponto vetor na posição x for menor do que 0. Quando eu estiver apertando para trás, ele recebe menos 1, então é menor do que 0. Se todas essas condições for verdade, o player.rect lado esquerdo recebe o tile.rect lado direito. Eu paro o vetor, player.vetor na posição x recebe 0. Beleza? Nesse caso aqui, essa condição aqui eu vou colocar dentro dessa colisão aqui, ó. Para cada tile desse se colidir, para cada tile desse, né? Eu passo ele aqui para dentro, vamos ver se funciona. Opa. Escrevi alguma coisa errada. Right. Opa, fiz alguma coisa errada aqui. Fora desse... Dentro da colisão, né? Para cada... Na verdade, isso aqui tem que estar fora do laço fora aqui, ó. Vamos ver. É isso mesmo. E aí ele passa pra cá também, não passa. E aí eu tenho aquele mesmo problema, ó. Se eu estiver forçando pra frente e der um pulo, ele cola, ó. Então tem que fazer o mesmo esquema lá, ó. Só vai colar se eu estiver descendo. Senão ele cola, ó. Então vamos lá para colisão vertical. Plataforma fixa, colisão vertical com chão de grama. Ele só vai ganhar o chão se eu estiver descendo, né? E se o player ponto direção y for maior do que 0. Senão ele fica colando no chão. Ó, aí a gente resolve esse problema aí. E aí agora a gente tem que fazer as colisões, né? Tem que fazer a animação dele pulando, né? Porque não tá sem animação, ó. Não tem a animação dele pulando. Então vamos ver. Player. Animar parado, animar correndo. Vamos fazer a animação dele. Pegar esse daqui, ó. Ctrl C. Ctrl V. Animar. Pulando. Subindo, né? Animar subindo. Selfie. Vamos ver a
a lista aqui que ele está subindo. Então, correr, dano, descendo, morte, parado, tem a lista subindo, ó. Então vamos ver lá. Animar subindo. Se o índice for maior do que a self.subindo, que é a lista subindo. Se o lado for direito, as imagens recebe da lista subindo, self.subindo. O lado for esquerdo, ele pega as imagens subindo e inverte, né? Que é subindo. Imagem, beleza. Agora eu tenho a animação dele subindo. E a animação dele subindo, vou colocar 0.2. Vou colocar 0.3. Bom, agora, em que movimento, em que parte que eu verifico se ele está subindo? Eu vou verificar aqui nesse estado, ó. Se eu estiver apertando para trás, ele recebe correndo, para frente correndo. Se eu não estiver apertando nem para trás nem para frente, eu vou verificar aqui se ele realmente está parado, se ele não está subindo. Então vou verificar aqui, ó, se self.estado self.estado eu vou verificar se ele está no chão, né? Se eu estiver apertando para trás, ele recebe correndo. Para frente, ele recebe correndo. Se eu não estiver apertando nenhum no outro, eu vou verificar se ele está no chão. Se self ponto no chão, se ele estiver no chão, ele recebe parado. Porque se eu estiver indo para a direita, ele recebe o if aqui, ó. Para a esquerda ele recebe o if, ele recebe correndo. Se eu estiver indo para o lado direito, ele recebe o elif correndo. Se eu não apertar nem para a esquerda nem para a direita, ele teoricamente teria que estar parado, mas eu tenho que verificar se ele está no chão. Porque se ele estiver no chão, aí sim, eu não vou estar nem nesse nem nesse. E também, se ele estiver no chão, aí sim eu recebo parado. Porque aí eu, mesmo estando no chão, eu não vou estar indo nem para trás nem para frente. Agora, se eu estiver subindo ou descendo, então ele não vai cair nessa condição aqui, ó. Né? Se ele não estiver no chão, ou ele vai estar subindo ou ele vai estar caindo de algum lugar. Então ele não vai estar no chão, ele vai estar voando em algum lugar. Então nesse caso ele só vai estar parado se não tiver, se ele estiver fora do chão e não estiver indo nem para trás e nem para frente. Se ele estiver no chão e não estiver indo nem para trás nem para frente, ele cai nessa condição de parado. Agora, no caso da animação, eu vou verificar aqui, cadê a animação? No caso da animação, eu só vou fazer se ele está parado ou se ele está correndo. Esse aqui é um elif. Ele só vai estar parado ou correndo se ele estiver fora do chão. Então eu vou verificar aqui, ó. Esse aqui também vai ser um elif. Então eu vou fazer duas condições aqui, ó. Se self.direção y for maior do que 0 e se ela for maior do que 0 e self ponto no chão foi igual a false. Então, se ele estiver caindo, né? Se ele tiver a direção y for maior do que 0, ele está caindo. Se ele estiver caindo e ele não estiver no chão, self ponto direção foi, então self ponto estado recebe caindo, tá? Então, se a direção y for maior do que 0, significa que ele está ou no chão ou está para baixo. E se ele não estiver no chão, se self ponto no chão for igual a false e a direção y for maior do que 0, significa que ele está caindo. O estado dele está caindo. Por outro lado, se o self ponto direção y for menor do que 0 e se self ponto no chão for igual a falso, claro que vai ser falso, né? Mas se self ponto no chão for igual a falso, significa que eu estou subindo, né? Então self ponto estado recebe subindo. Nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Eu, na verdade,
ao invés de eu falar que ele está subindo ou caindo, eu já passo a animação dele direto. Porque se ele cair nessa condição aqui, ó, se a direção Y for maior do que 0 e ele não estiver no chão, significa que ele já está caindo. Então já chama a animação de cair. E se ele estiver subindo, eu chamo a animação de subir aqui, ó. Na verdade, a animação de subir eu posso chamar quando eu apertar o espaço, né? Não preciso nem disso daqui. Então a animação de subindo eu posso verificar aqui, ó. Tirar tudo isso. Se self.estado for igual a subindo, eu chamo a animação de subir. Self.animar subindo. Eu faço a animação dele subindo. Certo? Se for maior do que 0, ele recebe caindo. Se ele estiver subindo, ele chama a animação de subir aqui, ó. Se ele estiver caindo, eu já vou fazer a animação dele caindo. Então, cadê? A animação subindo. Ctrl C. Ctrl V. Eita, nós. Animação subindo. Aqui. Animação subindo. Essa daqui vai ser caindo. Deu um bug aqui no Millennium. Então eu passo as listas aqui, ó. Self.caindo. Caindo. Descendo, eu acho. Descendo o nome da lista. Então aqui é descendo. Animar descendo. Descendo. Então se o índice for igual a imagem descendo, eu animo descendo. Pego a lista descendo. Viro a imagem descendo. E a animação deixa 0.3. Se for maior do que 0 e se não tiver no chão, o estado aqui self.descendo. Animar descendo. Se a direção Y estiver descendo e estiver fora do chão, eu animo descendo. Se o estado for subindo, animar subindo. E aí esse estado vai ser subindo quando eu apertar o pulo aqui, ó. Self.estado recebe subindo. Subindo. Então, deixa eu arrumar essas animações aqui. Se ele estiver subindo, a animação de subir. Na verdade, isso aqui acho que eu vou fazer em outro lugar. Se self.direção em maior do que 0 e o self.animar descendo. Acho que assim vai funcionar, vamos ver. Ele está parado, animação para frente, para trás, vou pular. Então tem a animação dele pulando e tem a animação dele caindo, ó. Quando ele pula, a antena dele vem para baixo, ó. E quando ele cai, a antena dele sobe. Deixa eu dar um pulo maior para a gente conseguir enxergar essa animação. Deixa eu dar um pulo aqui, cadê na hora de pular? Vou dar um pulo aqui de 20. Aí a gente vai conseguir enxergar a antena dele. Então quando ele pula, a antena desce azul. E quando ele cai, a antena sobe e a cabeça dele desgruda do corpo um pouco. Mas a antena fica azul. Olha lá, ó. A antena sobe azul. E quando ele desce, a cabeça descola do corpo, ó. E a anteninha ainda fica azul, só que na parte de cima. Então tá funcionando a animação, ó. Ó o foguetinho nas costas dele, ó. Então tá funcionando a animação de pulo. Vou voltar aqui. Bom, do player a gente só tem essas animações aqui por enquanto. Então quando ele pula, sai um foguetinho nas costas dele, ó. Eita, nós pulei pra fora da tela.
Ainda tem essa colisão fora da tela, né? Temos colisões. Só não tem colisão com a tela, por enquanto. Eu posso fazer essa colisão com a tela então já. Deixa eu ver quanto tempo passou. Já passou bastante tempo. Então a última colisão, vamos fazer uma colisão com a tela. Colisões horizontais, né? Com o chão. Tem essa colisão com a grama. E eu também vou fazer uma colisão. Antes de movimentar o meu player, eu vou verificar também uma nova colisão, que é a colisão com a tela. Então, se o player .rect. O lado esquerdo do player, player.rect, deixa eu ver, .left for menor ou igual a 0, e se eu estiver apertando para trás, né? E se o player.vetor na posição X for menor do que 0, então se a parte esquerda dele for menor do que 0 e o vetor também for menor do que 0, significa que eu estou apertando para trás. Então, player.vetor a posição X recebe 0. Por outro lado, se o player.rect lado direito for maior ou igual à largura da tela, se ele for maior ou igual à largura da tela, e se eu estiver apertando para o lado direito, player.vetor na posição X for maior do que 0, que é que eu estou apertando para o lado direito, então também o player.vetor na posição X também recebe 0. Eu poderia fazer tudo isso numa linha só, mas deixa separado assim. E aí eu vou colocar aqui, ó, essa é a colisão player com a tela. Por último, eu passo o vetor, eu verifico todas essas colisões com o player. Por último, eu passo o vetor para o player. Se nada dessas colisões aconteceu, eu passo o vetor do player para ele mesmo. Senão eu barro o vetor deles aqui, ó. Então vamos ver se está funcionando as colisões. Então, colisão com a tela, ele não passa mais, ó. Vamos ver aqui. Então não passa mais também para o lado direito. Vamos ver, não passa mais. Colisão com a plataforma. Tá funcionando. E também não passa mais. Nesse caso aqui, quando ele colidisse com a bandeirinha, se tivesse que passar de tela, a tela já fecharia aqui, né? Faria uma animação, alguma coisa. Senão aparecia um pop-up aqui para ele coletar o dinheiro, etc. Mas aqui já está funcionando. Bom, já temos colisões. Agora o que falta para a gente finalizar nosso jogo é fazer colisões com esse dinheiro, para a gente poder fazer as animações de coletando dinheiro, matando esses bichos aqui, ó. Quando pisar na cabeça dele a gente pode matar eles. Quando esses bichinhos vê que a gente está na mesma posição deles, ele atirar na gente, né? Então ele vai atirar aquela bombinha que vai perseguir a gente. Só que a bombinha vai ter o poder aqui de estar andando na tela, né? Então a bombinha vai ter um poder de estar andando na tela aqui, ó. Então se por exemplo esse camarada aqui, ó, atirar, a bombinha vai vir por aqui, né? A bombinha vai vir aqui, vai descer, vai continuar andando até chegar perto de mim para poder explodir. Só que aí acho que eu vou colocar um tempo nela, porque
Se eu tiver aqui, por exemplo, ele vai tirar várias bombinhas em mim, a bombinha vai ficar 200 bombinhas aqui e não vai explodir, né? Então eu vou colocar se a bombinha chegar perto de mim ela explode ou se a bombinha chegar perto de mim ela explode ou então se passar o tempo também ela explode. De repente eu poderia fazer até essas bombinhas pular, né? Porque a bombinha de repente ela vem andando e pulando aqui, ó, para ela poder subir em cima dos negócios. Ela vem me seguindo e pulando os negócios aqui, ó. Bom, depois a gente vê isso. O importante é que agora a gente já tem as animações e o nosso player aqui ele tá colidindo com a plataforma. Os outros robôs também tá colidindo. E por enquanto essa plataforma aqui, né, essa tela ela não tem movimentação, é uma tela fixa. Mas pelo menos o nosso jogo tá bem legal. Nós já temos algumas coisas aqui, a gente vai depois colocar a vida do robô, os pontos, quando ele coletar dinheiro. Quando a gente bater nessas aranhas aqui ela vai explodir. E assim por diante. Até a próxima aí, galera.